Olá, galera. Eu sou o professor José Macena Dantas. Nós vamos ministrar a disciplina Instrumentação Eletrônica para o curso técnico em Mecatrônica. Então, nosso plano de aula será sobre multímetro, osciloscópio, amplificadores operacionais, a definição, características, transistor NPN, PNP, identificação dos terminais com multímetro digital e configuração e análise em baixas frequências. E ao final nós faremos uma prática. Então, os amplificadores operacionais, a definição. O que é um amplificador operacional? O amplificador operacional é um amplificador CC, ou seja, de corrente contínua, multi-estágio, com entrada diferencial, cujas características se aproximam das de um amplificador ideal. E o multímetro? Um multímetro ou multiteste, do inglês multimeter, é um instrumento analógico ou digital que serve para efetuar diversas medições elétricas. Ele incorpora diversos instrumentos de medida num único aparelho, como voltímetro, amperímetro, ohmímetro, por padrão, e capacímetro, frequencímetro, termômetro, entre outros, como opcionais, conforme o fabricante do instrumento colocar à disposição. O multímetro tem ampla utilização entre os técnicos em mecatrônica, pois são os instrumentos mais usados na pesquisa de defeitos em aparelhos eletrônicos. Nessa tela aí, você verifica que tem vários multímetros de vários fabricantes. Ele da esquerda é o da Minip, que é o que nós usamos no nosso laboratório. Tem os amarelos aí, que são já de outros fabricantes. Cada um ele apresenta um tipo diferente de modelo. Lá em cima tem um que é um alicate amperímetro, que serve para medir corrente alternada. Então, nosso multímetro bem usado, que é o Minipa, por exemplo, vai ser utilizado na nossa prática. Esse aí que você está vendo na tela, um azul com preto. E o gerador de sinais. O que são geradores de sinais, né? O que é um gerador de sinal ou de função? Então, um gerador de função é um aparelho eletrônico utilizado para gerar sinais elétricos de formas de onda, frequências de alguns hertz a dezenas de megahertz, e amplitude, para medir a tensão. São utilizados em laboratório de eletrônica como fonte de sinal para teste de diversos aparelhos e equipamentos eletrônicos, também usado em veículo automotor. Nós temos o osciloscópio como aparelho eletrônico que permite visualizar e analisar uma diferença de potencial, ou seja, uma DDP, em função do tempo, em um gráfico bidimensional. Aí nós temos uma tela real de uma medida feita com o osciloscópio da Tektronix. E ele é um instrumento de medida eletrônico que cria um gráfico bidimensional, como você viu na tela, visível de uma ou mais diferença de potencial. O eixo horizontal do display normalmente ele representa o tempo, tornando um instrumento útil para mostrar sinais periódicos. O eixo vertical comumente mostra a tensão. O monitor é constituído por um ponto que periodicamente ele varre a tela da esquerda para a direita. Antigamente usava-se osciloscópio analógico, agora temos os digitais. E aí tem vários tipos dele, de fabricante, e modelos diferentes para diversas utilidades, tanto aí para bancada, para eletrônica, como para veicular em indústria e indústrias automobilísticas. E até em oficinas também de automóveis, concessionários, eles usam esses instrumentos aí. Então vamos falar sobre os amplificadores operacionais. O AMPOP é um circuito integrado que possibilita um ganho muito alto de tensão. Ele está aí, tem 8 terminais, possui 2 entradas, uma inversora, simbolizada com o símbolo de negativo, e uma não inversora, com o sinal mais positivo, né? E a tensão de saída é a diferença entre as 2 entradas multiplicada por um ganho. São usados para diversas funções e aplicações, desde comparação, amplificação de sinais,
implementação de fontes, funções matemáticas, entre outras, fazendo deste em um dos mais versáteis blocos de construção em eletrônica e também em mecatrônica, e na automação e na robótica. Então, essa figura aí representa o amplificador operacional. Ele está no formato real do símbolo que você está vendo em cima, como um amplificador operacional. Ele é um elemento ativo, integrado, cujas características são: ele tem um alto ganho, tem uma alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída. As entradas inversoras e não inversora. E também possui uma larga faixa de frequência. Continuando com os amplificadores operacionais, o AMPOP, temos umas características dos amplificadores operacionais ideais. Por exemplo, resistência de entrada infinita, resistência de saída nula, ganho de tensão infinito, resposta de frequência infinita em corrente contínua a infinitos hertz, insensibilidade à temperatura, ou seja, no offset dele. Então isso aí seria o ideal. Agora as aplicações dos amplificadores operacionais, nós vamos enumerar aí uma totalidade de algumas aplicações desse fantástico circuito, ou um componente eletrônico, denominado amplificador operacional. De modo geral, podemos dizer que suas aplicações estão presentes nos sistemas eletrônicos de controle industrial, na indústria, na instrumentação industrial, na instrumentação nuclear, na instrumentação médica, em equipamentos de eletromedicina ou bioeletrônica, dos computadores analógicos, dos equipamentos de telecomunicações, dos equipamentos de áudio, dos sistemas de aquisição de dados, etc. Nesta tela, você verifica que tem a simbologia dele, bem detalhada aí. Você tem um sinal de entrada A e um sinal de entrada B. O negativo representa a entrada e o B também. Então, o AV significa o ganho de tensão do amplificador operacional. E aí você está vendo as entradas V+, que é a entrada não inversora, V-, é a entrada inversora, o AV, que é o ganho de tensão, o ideal seria um AV igual a infinito, e V0 ou VO como tensão de saída. No lado direito você vê a pinagem, ou diagrama de pinagem do amplificador operacional LM741, com 8 terminais, 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. E em cima temos um chanfro nele, que é para identificar a pinagem do lado onde ela começa, o início. Assim, principais aplicações desses amplificadores operacionais, nós vamos apresentar aqui. Então, um amplificador inversor, vê-se que o sinal de saída VO ele é invertido em relação ao sinal de entrada VI, com um ganho VO, que é a tensão de saída, dividido pela tensão de entrada, dado por RF sobre R1. Então, representa um amplificador inversor, ou seja, V0 ou VO é igual a menos RF sobre RI vezes o sinal de entrada, ou a tensão de entrada. Também temos as aplicações lineares no amplificador não inversor. Então, onde se vê aí que o sinal VO é igual ao sinal de entrada VI, porém com ganho VO sobre VI, dado por, qual é a relação? É a resistência, R de F, dividido por R de 1, mais 1. Esse é o amplificador não inversor. E continuando com as aplicações lineares do somador inversor, esse é o amplificador operacional. Nessa configuração, a saída dela é invertida, igual à soma dos sinais de entrada, multiplicados por cada ganho, né? Continuando com os amplificadores operacionais, nós temos aqui umas principais aplicações lineares, o subtrator. Então, o amplificador operacional é utilizado nessa configuração para subtrair dois sinais de tensões diferentes e fornecer o resultado em sua saída multiplicado por um ganho, que é R2 sobre R1. Temos aqui uma configuração de um amplificador de um estágio,
que representa uma configuração e análise AC em baixas frequências. Verifique que à esquerda, no sinal de entrada, você tem uma senoide, ela está começando do zero. E começa a subir o sinal positivo, o ciclo positivo. Depois de meio período, ele muda para o ciclo negativo. Se você verificar aí, esse amplificador de sinal de emissor comum, na saída dele, a tensão ela é invertida. Ou seja, o ciclo que entrou, ele está inverso. E ele houve um ganho, pode ver pela amplitude do sinal. A saída tem um ganho bem mais elevado do que a entrada. E continuando com o amplificador operacional de um sinal de emissor comum, característica da etapa amplificadora de pequenos sinais, nós temos um elevado ganho de tensão para pequenos sinais, tem dependência com relação às variações de ganho do transistor e um dos principais, a inversão da fase do sinal de saída. Continuando nossa aula sobre amplificadores de instrumentação, eles são circuitos que amplificam a diferença entre duas tensões, representada aí na figura por V1 e V2, mantendo elevada impedância de entrada e elevada rejeição a sinais de modo comum e ganho diferencial ajustável. Nós temos aqui a nossa bibliografia, que foi apresentada aqui nessa aula. Está disponível na internet, está disponível na biblioteca. Você, aluno, pode acessar esse material, você melhorará o seu aprendizado. Muito obrigado e até a próxima aula.